Fala galera, beleza? Nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre divisões do esqueleto, tá? Ainda falando sobre o conteúdo, né, de introdução ao estudo de sistema esquelético, onde a gente está falando de funções básicas do esqueleto, divisão do esqueleto e dando estruturação para o sistema esquelético, a gente vai ver que o sistema esquelético ele é organizado, ou seja, esse esqueleto ele vai ser dividido e vai ser organizado em 3 segmentos principais, que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Que segmentos são esses? A gente vai chamar de esqueleto axial, esqueleto de cinturas e o esqueleto apendicular. Então essa é a nossa divisão ou a forma como os ossos vão se organizar no corpo humano. Tá bom? Quando a gente começa a estudar num livro de anatomia, a gente aprende que o esqueleto tem 206 ossos, ou seja, que o sistema esquelético ele é formado por um conjunto de 206 ossos. Isso é a regra? Não. Isso é o que a gente considera como padrão de normalidade, ou seja, o padrão que acontece com maior frequência, ou seja, que se apresenta na maioria dos indivíduos. É claro que existem variações anatômicas disso, tem gente que possui um osso a mais, tem gente que possui um osso a menos, desde que não gere nenhum prejuízo de função, então isso aí vai ser só considerado uma variação anatômica. Funcionalmente, esse número não representa muita coisa, né? Por quê? Porque é só uma questão de padrão, mas didaticamente isso se apresenta nos livros e a gente acaba tendo que saber ou, né, se acostumar com esse número de 206. Esses 206 ossos, então, eles são organizados nesses 3 segmentos: esqueleto axial, esqueleto de cinturas e esqueleto apendicular. O que a gente tem que saber a princípio, pelo menos o básico nessa parte de introdução, quando a gente começa a estudar sistema esquelético e a gente precisa se familiarizar com esses nomes, né? Primeiro, o esqueleto axial, ele é composto pelos ossos que formam o eixo central do corpo humano. Quem é esse eixo central? Cabeça, pescoço, tórax, abdômen e pelve. Ou seja, o tronco, o pescoço e a cabeça. Tá? Então, os ossos que formam esse tronco, pescoço e cabeça, eles são classificados como ossos do sistema esquelético axial. Quem são eles? Todos os ossos que formam a calota craniana. E eu falo isso porque muitas vezes, quando a gente está começando a estudar a anatomia, a gente acha que a cabeça ela é formada por um osso só, ou seja, um osso que forma a cabeça, e lá dentro da calota craniana, então, a gente vai ter o encéfalo, então o encéfalo vai ser a parte do sistema nervoso protegido pela calota craniana. Aí quando a gente começa a estudar o sistema esquelético, a gente percebe que a calota craniana nada mais é do que um conjunto de ossos que se articulam para formar essa calota craniana. Tá? Então, na verdade, a gente tem um grupo de ossos, na verdade, vários ossos, que se agrupam, se articulam e formam o que a gente chama de calota craniana. Tá? Então, por isso que a gente tem tantos ossos, 206 ossos, porque a calota craniana, por exemplo, não conta como um osso, conta como um conjunto de ossos que depois a gente vai estudar a calota craniana de forma separada. Então, o esqueleto axial, todos os ossos que formam a calota craniana, então vai entrar o frontal, os parietais, occipital, os temporais, zigomático, esfenoide, etimoide, né? Vários ossos aí que estão se agrupando para formar essa calota. Depois, a mandíbula, né? Diferente do que as pessoas pensam ou do que algumas pessoas pensam, a mandíbula não faz parte do crânio. A mandíbula é um osso articulado à base do crânio, tanto é que ela tem uma articulação que permite bastante movimento. É a articulação que a gente utiliza, né? Quando a gente está falando, quando a gente está se alimentando, mastigando e assim vai, tá? Então, ossos do crânio, mandíbula e depois a coluna vertebral. Só que essa coluna vertebral ela é dividida em 33 segmentos, na verdade em 33 ossos denominados vértebras. Como é que acontece a subdivisão? Esses ossos, então, eles são empilhados, por isso a gente chama de coluna vertebral, né? Porque coluna porque tem um empilhamento, né? E vertebral por causa de vértebra, né? Então, é um empilhamento de vértebras, de 33 vértebras, que são divididas em 5 segmentos. Quais são os segmentos? Segmento cervical,
onde a gente vai encontrar 7 vértebras cervicais, né, que são chamadas C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, na verdade, o nome das vértebras sempre vai levar a inicial do segmento mais o número da vértebra de cima para baixo, ou seja, de forma descendente, né? Toda a organização do nosso corpo, ela sempre vai ser crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo, e médio lateral ou próximo distal, ou seja, do centro para fora. Então, quando a gente faz contagem de vértebra, então as primeiras vértebras sempre vão ser as superiores, as últimas vértebras de cada segmento sempre vão ser as inferiores. Então, segmento cervical, 7 vértebras cervicais. Depois, a gente vai ter um segmento torácico, onde a gente vai encontrar mais 12 vértebras torácicas. Depois a gente vai ter o segmento lombar, onde a gente vai encontrar mais 5 vértebras lombares, então L1, L2, L3, L4, L5. E lá embaixo, então, lá na região pélvica, então a gente vai encontrar mais 2 segmentos. O sacro, que também é formado por 5 vértebras, só que a diferença é que o sacro ele é formado por 5 vértebras calcificadas. Essas vértebras elas são fundidas. Então alguns autores colocam o sacro como se fosse um osso, mas na contagem o sacro ele entra como se fosse 5 ossos, só que esses ossos então agora calcificados formando um osso maior. E lá embaixo então o cóccix formado também por 4 vértebras calcificadas, porém o cóccix é considerado como um segmento atrofiado, porque como ele não tem nenhuma utilidade, nenhuma função, ele tem uma atrofia e é como se você tivesse 4 vértebras bem pequenininhas atrofiadas, uma fundida na outra, tá bom? Então a gente vai ter 33 vértebras na coluna vertebral, né? 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Fechando então o esqueleto axial, a gente vai ter as costelas. Então a gente vai ter 12 pares de costelas. Cada par de costelas se articula posteriormente com uma vértebra torácica. Por isso a gente vai ter 12 vértebras torácicas e 12 pares de costelas. Então cada par de costela sai de uma vértebra torácica, forma um arco e se posiciona para frente. Tá? Então as 7 primeiras costelas são classificadas como verdadeiras, porque elas chegam diretamente até o osso externo. Depois a gente vai ter a 8ª, a 9ª e a 10ª costelas, elas são classificadas como costelas falsas, porque elas se articulam anteriormente, só que elas não se articulam anteriormente direto com o osso externo, elas se articulam anteriormente com a cartilagem da 7ª. E a gente vai ter ainda a 11ª e a 12ª, que são chamadas de costelas flutuantes, porque elas não possuem nenhuma articulação anterior, tá? E fechando então o esqueleto axial, a gente vai ter o osso externo, que é o osso anterior do tórax, que ainda vai ser dividido em manúbrio, corpo e processo xifoide, tá? Então esses são os ossos que formam o esqueleto axial: cabeça, o crânio, mandíbula, coluna vertebral, costelas e externo, de forma resumida, beleza? Próximo segmento, tá? A gente vai ter as cinturas. Só que a gente vai ter 2 cinturas, o que a gente chama de cintura escapular e o que a gente chama de cintura pélvica. O que seriam as cinturas? As cinturas nada mais são do que ossos que têm como função principal articular o esqueleto axial, que é o eixo central do corpo, aos apêndices, que a gente vai chamar de esqueleto apendicular. Então, o esqueleto apendicular, tanto faz se é o esqueleto apendicular superior ou o esqueleto apendicular inferior, eles são as representações esqueléticas dos membros superiores e dos membros inferiores. E ele vai precisar se articular ao tronco. Então, os ossos que articulam, então, os membros ao tronco, eles são chamados de cinturas. E aí a gente vai ter 2 cinturas: a cintura escapular, que é o complexo, ou representa o complexo do ombro, mas é a representação óssea do complexo do ombro, e a cintura pélvica, então, que vai ser a representação óssea da bacia. Em relação à cintura escapular, a gente vai ter 2 ossos de cada lado. Então a gente vai ter 2 escápulas e 2 clavículas, sendo as clavículas os ossos anteriores e as escápulas os ossos posteriores. Então, de cada um dos lados, a gente vai ter uma clavícula anteriormente e uma escápula
posteriormente, tá? E lá na região pélvica, então, a gente vai ter dois ossos maiores, um de cada lado. E esses ossos, eles são denominados ossos ilíacos, tá? Só que cada um dos ossos ilíacos ainda vai ser dividido em 3 segmentos, denominados íleo, isquio e pubis, tá? Então a região ilíaca, ou seja, o íleo é a região superior, o pubis a região anterior e o isquio a região posterior e inferior. Essa divisão é uma divisão didática que no indivíduo adulto não existe, porque esses ossos, esses 3 segmentos, eles são calcificados, né? Mas durante a fase de crescimento ainda, né, você ainda tem a linha de crescimento que passa entre esses 3 segmentos, tá bom? Então a cintura pélvica vai ser formada pelos ossos ilíacos, né, que popularmente a gente chama de bacia ou osso da bacia, e lá na frente a gente vai explicar em biomecânica, eu vou explicar o porquê, qual a origem, né, desse nome aí popular de osso da bacia, tá? Mas a gente vai ter então os ossos ilíacos e depois lá em cima a gente vai ter então na cintura escapular a escápula posteriormente, a clavícula anteriormente. Grande função das cinturas: articular os apêndices ao tronco. Então, quando a gente fala de cintura escapular, a cintura escapular está articulando o esqueleto apendicular superior ao tronco, enquanto a cintura pélvica está articulando o esqueleto apendicular inferior ao tronco. Então agora a gente vai falar um pouquinho do sistema esquelético apendicular. Esse sistema esquelético apendicular, então, ele vai ser subdividido em superior e inferior. O que é o esqueleto apendicular superior? São os ossos que compõem os membros superiores. Enquanto esqueleto apendicular inferior é formado pelos ossos que compõem os membros inferiores. Que ossos são esses? Então, por segmentos, no braço, né, se eu estou falando de membro superior, no braço eu vou ter o húmero, e o húmero, então, vai ser o osso mais proximal do meu membro superior, né? Ou seja, o primeiro osso do membro superior é o húmero. Então, o húmero se articula com a cintura escapular, que articula, então, com o tronco, ou seja, com o esqueleto axial. Então, a cintura escapular, ela tem a finalidade de articular o húmero ao esqueleto axial. Então, o húmero é o osso do braço. E aí, quando a gente chega no antebraço, então a gente vai ter dois ossos, um osso lateral e um osso medial. O osso lateral, ele é chamado de rádio. Sempre lembrando que é lateral porque ele vai ter sempre levando em consideração a posição anatômica. Então, o osso lateral, ele é denominado rádio, e o osso medial, ele vai ser denominado ulna, tá bom? Então, no braço, húmero, no antebraço, lateralmente, o rádio, medialmente, a ulna, tá? Isso é claro que igual, né, entre os dois lados. Tudo que a gente vai ter do lado direito tem a correspondência, então, do lado esquerdo. Depois, quando a gente chega na mão, antes de chegar na mão, a gente tem uma região denominada região do carpo, que é formada por 8 ossos, chamados de ossos do carpo. Tá? Esses 8 ossinhos pequenininhos, eles compõem a região do punho. Nome deles: escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Esses 4 primeiros formam o que a gente chama de fileira proximal do carpo. Depois, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Esses 4 últimos formam o que a gente chama de fileira distal do carpo. Então a gente vai ter 4 ossos na fileira proximal do carpo e 4 ossos na fileira distal do carpo. Partindo daí, então, a gente chega nos ossos da mão, né, que são ossos longos, ossos compridinhos, um em direção a cada dedo. Esses ossos todos, eles são chamados de metacarpos. Então, a gente vai ter primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. A ordem de contagem dos dedos, assim como a ordem de contagem dos metacarpos, sempre é feita do dedão para o dedinho. Então o dedão, ele sempre vai ser o primeiro dedo. Então a gente tem o polegar, que é o nosso primeiro dedo da mão. Então eu tenho primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo da mão esquerda. Do mesmo jeito que eu vou ter primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpos. Tá? Então os metacarpos são os ossos da mão, enquanto os ossos do punho são os ossos do carpo.
E aí quando a gente chega nos dedos, então, em cada um dos dedos, com exceção do dedão, a gente vai ter mais 3 ossos. Nome deles, falanges. Então o que vai mudar é só o sufixo desse nome, ou seja, a característica desse nome. Então a gente vai ter falange proximal, falange média e falange distal do segundo dedo da mão. Falange proximal, falange média e falange distal do terceiro dedo da mão. A mesma coisa no quarto e no quinto dedo da mão. Quem é diferente aí? Né? Só o dedão, porque o dedão só possui falange proximal e falange distal. Então a gente vai ter falange proximal e falange distal do primeiro dedo da mão esquerda, que é o que eu estou me referindo agora, tá bom? Então esses são os ossos que compõem então o esqueleto apendicular superior. Em relação ao esqueleto apendicular inferior, bem parecido. Tudo que eu tenho do lado direito, eu vou ter então a minha correspondência do lado esquerdo. Então o primeiro segmento, ou o segmento mais proximal do membro inferior, é a coxa. Então a gente tem um osso, né, grande, considerado como o maior osso do corpo humano, que é o osso da coxa. O nome dele, fêmur. Depois a gente vai estar estudando as características desse fêmur separados, né? Então o fêmur é o osso da coxa. Então o ilíaco, né, ou os ilíacos, que são os meus ossos da cintura pélvica, eles são responsáveis por articular o fêmur ao sacro, sendo que o sacro é esqueleto axial e o fêmur é esqueleto apendicular inferior. Então, entre o sacro, que é axial, e o fêmur, que é apendicular inferior, a gente vai ter o ilíaco, então, que vai ser o ponto de transição, a articulação entre axial e apendicular, tá? Então, primeiro o osso do membro inferior, fêmur, que é o osso da coxa. Diferente do que aconteceu no membro superior, né, onde a gente passava do braço para o antebraço, no membro inferior a gente não passa diretamente da coxa para a perna. Por quê? Porque a gente tem um osso bastante importante no joelho. O nome dele, patela. A gente vai estudar depois a patela de forma separada, porque a patela, diferente dos outros ossos, ele não tem característica ou não tem função de estruturação do corpo humano, né? Ele não trabalha com estrutura, você não tem carga sobre a patela, você não tem peso sobre ela, tá? A patela ela é classificada como osso sesamoide e ela tem uma função biomecânica, então a gente vai estudar a patela separada. Mas a patela é um osso importante, muito significativo, e é o osso da região anterior do joelho, que antigamente era chamada de rótula, né? Mas o nome atual é patela. Então, fêmur, o osso da coxa, patela é o osso anterior do joelho, e aí quando a gente entra no segmento da perna, a gente vai ter mais 2 ossos, né? O osso medial da perna, que é chamado de tíbia, e o osso lateral da perna, que é chamado de fíbula. Então, na perna, assim como no antebraço, 2 ossos. Medialmente a tíbia, lateralmente a fíbula, que antigamente era chamada de perônio, né? Mas muito tempo atrás. Hoje em dia é só fíbula, tá? Então tíbia medialmente, lateralmente fíbula. Quando a gente chega no tornozelo, do mesmo jeito que quando eu cheguei no punho a gente tinha 8 ossos pequenos, chamados de ossos do carpo, tudo aquilo que é carpo no membro superior, no membro inferior a gente vai chamar de tarso. Daí vem a palavra tornozelo, né, dos ossos do tarso. Só que nos ossos do tarso, ao invés de eu ter 8 ossos pequenos, eu tenho 7 ossos pequenos, tá? Então o primeiro osso do tarso ele é chamado de talos. Então eu vou ter talos e o calcâneo na região mais posterior aí do tornozelo. Depois um osso chamado navicular, outro osso chamado de cuboide e depois mais 3 ossos denominados cuneiformes, né? Só que eu vou ter cuneiforme medial, cuneiforme intermédio ou médio e cuneiforme lateral. Lembrando que medial é quem está mais próximo do plano sagital mediano e lateral é quem está mais afastado do plano sagital mediano. Então o cuneiforme médio, né, ou intermédio é aquele cuneiforme que está interposto, ou seja, que está entre os dois, tá? Então esses 7 ossos, então, eles vão formar a região do tarso. Depois do tarso, a gente vai ter o metatarso, ou os metatarsos. Metatarsos, então, são os nomes que a gente vai dar, então, para os ossos do pé.
tá? Então, um metatarso em direção a cada dedo. Assim como a gente fez na mão, que a gente tem a contagem de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpos, por causa da mão, no pé a gente vai ter também primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos, que são os ossos do pé, né? Qual é a diferença? A contagem ela é sempre feita, assim como foi feita na mão, sempre do dedão para o dedinho. No pé também vai ser feita do dedão para o dedinho. Só que o dedão tem um nome próprio, o dedão do pé. Ele chama hálux, né? Então o conjunto, as duas falanges do dedão do pé, elas são chamadas de hálux, né? Então ele vai ter um nome próprio, ele é um pouquinho especial porque ele tem algumas funções biomecânicas bastante importantes. Mas a contagem vai ser sempre do dedão para o dedinho. Qual é a grande diferença? É que em posição anatômica, o dedão da mão ele é lateral, enquanto o dedão do pé é medial. Então a gente pode falar que a contagem dos dedos da mão ela é feita de lateral para medial, enquanto a contagem dos dedos do pé ou dos pés ela é sempre feita de medial para lateral, tá bom? Então a gente vai contar lá primeiro metatarso, que é o que vai em direção ao dedão, que é o hálux, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos. Então, se eu estou falando de tarso, eu estou falando de pé. Se eu estou falando de ossos do tarso, tornozelo. Ossos do metatarso, pé. Do mesmo jeito que na mão eu falei de ossos do carpo, punho. Ossos do metacarpo, mão. Tá bom? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos. E aí a gente chega no pé, então. Só que os ossos do pé recebem os mesmos ossos, os mesmos nomes dos ossos da mão, tá? Então os ossos do pé e os ossos da mão têm os mesmos nomes, falanges, né? Então assim como aconteceu na mão, no dedão do pé eu só vou ter duas falanges, então falange proximal e falange distal do hálux, que é aquele que tem nome próprio, e depois falange proximal, falange média, falange distal do segundo dedo do pé, do terceiro dedo do pé, do quarto dedo do pé, do quinto dedo do pé. Como os nomes, né, eles são iguais, né, em caso de fratura ou de alguma lesão, a identificação ela tem que ser precisa, né? Então, se você tem uma fratura de uma falange, você vai ter que falar, por exemplo, fratura de falange média do terceiro dedo do pé direito, né? Porque do pé esquerdo vai ter o mesmo nome. E tem que falar do pé, porque se você só falar de falange, pode ser tanto na mão quanto no pé, tá bom? Com isso a gente fecha então essa nossa videoaula sobre divisão do sistema ou divisões do sistema esquelético e como esses ossos se organizam no corpo humano, beleza? Espero poder ter ajudado vocês. O nosso material completo, então, vocês encontram no site, é só acessar que vai estar aparecendo aqui para vocês, o felipeanatomia.com.br, tá bom? Convido vocês também a estar acessando e conhecendo, então, nossas redes sociais também, que vão estar aparecendo aqui para vocês, tá? E assistindo também, fazendo inscrição no nosso canal do YouTube e assistindo os nossos vídeos que vão estar todos, né, no YouTube também de forma aleatória, de acordo com o conteúdo que vocês desejarem estar estudando. É só clicar na carinha que vai estar aparecendo aqui para vocês, entrem, se inscrevam, curtam os nossos vídeos, tá? E até a próxima aula. Espero poder estar ajudando vocês nos estudos de vocês. Um abraço e até mais.